Boa noite aí, meus amigos do ESD. Mais uma aula aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria, né? E hoje nós temos aqui o módulo 16, o roteiro 2. E é uma aula muito importante, que tudo demais que a gente vai estudar, o que vai acontecer é que para a gente conseguir produzir isso, se a pessoa que, digamos assim, que ela consiga realmente ter um entendimento dessa aula e colocá-la em prática, ela não precisaria nem vir no centro espírita, né? Ela poderia vir assim por gostar, né? Mas pela necessidade já nem se faria. Mas nossa, que aula é essa, né? Caridade e amor ao próximo. A caridade e amor ao próximo, ela já está contida quando Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo, né? Porque se a gente não amar o próximo como a nós mesmos, a gente não vai conseguir também amar a Deus, né? Então, o que essa aula de hoje vai nos trazer de diferente? A gente tem uma tarefinha aí que passou para os alunos, né? E essa a gente vai ver depois. Mas vai começar falando justamente sobre Jesus. Sobre o mestre, o modelo e o guia. Jesus, então, foi o ser mais perfeito que caminhou sobre o planeta Terra. Esse ser mais perfeito que caminhou por aqui, ele exemplificou muitas coisas. Ele não apenas ensinou, ele fazia, ele praticava. Por isso que a gente fala exemplificar. Não é simplificar, é exemplificar. Fazer através do exemplo. Então, ele realmente fazia tudo o que ensinava, bem diferente desses monitor do ESD, né? A gente ensina porque está na apostila, mas não quer dizer que a gente já sabe fazer, né? Mas a gente está tentando, devagarinho, todos juntos, a gente vai chegando lá, né? Mas ela começa justamente por passos, né? Um passinho de cada vez. Primeiro é compreender que precisa. Depois é devagarinho, cada um no seu processo, conseguir desenvolver, né? Falando sobre a aula de caridade, então na época de um outro grupo, nós fizemos um debate e se dizia assim, pô, se é para tu dar lá uma esmola para alguém que está pedindo, então nem dá, porque isso não é caridade, tu está fazendo porque a pessoa pediu, se não é para fazer de verdadeiro coração, não faça. E a gente chegou à conclusão que não, que está errado, que se deve fazer sim, porque ninguém vai dar um salto, ninguém vai subir uma escada pulando 10 degraus. Talvez ele tenha que começar a fazer exercitando do jeito que lhe é possível, fazendo porque ele sabe que tem que fazer e vai fazer meio na mara mesmo, para vagarosamente e percebendo como é bom praticar a caridade, como nos traz um bem-estar, né? Então, que possamos fazer da forma que nos é humano agora, né? E não esperarmos sermos perfeitos para praticar, né? O que temos interessante aqui que ela vai falar, dá um conceito de caridade que diz assim, que ela vai ter 3 aspectos principais. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aqui ela quase que acrescentou 2 coisas que no senso comum das pessoas elas não entendem por caridade. Porque no senso comum vai estar só a benevolência para com todos, que é o quê? É a gente olhar o próximo, ver as necessidades e a gente contribuir para eles. Mas a gente não estudou umas aulas atrás que a desigualdade social ainda é necessário no mundo de provas e expiações que vivemos? A gente estudou isso, mas o Evangelho nos diz que sempre que pudermos amenizar a dificuldade do irmão, sim, é nosso dever fazê-lo, sempre que pudermos. Por que sempre que pudermos? Porque nem sempre a gente pode. O que eu posso dar ao outro? Aquilo que eu tenho. E o que eu não posso dar? Aquilo que eu não tenho, né? Então, como eu posso dar algo que eu não tenho, né? Então, a gente precisa trabalhar com o que se tem. Só que se melhorar o que se tem para poder, vamos dizer, contribuir um pouco mais.
a indulgência para as imperfeições dos outros. Aí começa a ficar difícil já. Meu pai Arnaldo, já desencarnado aí há algum tempo, de vez em quando eu estou referenciando ele aqui, porque a gente teve muitos aprendizados e hoje a gente usa, né? Algumas coisas que a gente está estudando aqui, ele já tinha com ele isso, né? Então ele dizia assim, ninguém é perfeito, tu também não é. Tu também não é perfeito, então não cobra a perfeição dos outros. Ele falava isso para mim de vez em quando, porque para mim isso aqui é bastante difícil. Indulgência para as imperfeições dos outros. Muitas vezes a gente quer que os outros sejam perfeitos. De que forma? Sendo exigente demais. Sendo exigente demais. Eu sei que eu sou, mas já sou bem menos do que era um tempo atrás, né? Quem convive comigo que sabe. Então, perdão das ofensas. A terceira conceito aqui do que é a caridade. Perdoar. E assim, perdoar as ofensas, né? As ofensas recebidas. Mas Jesus nos disse, é necessário amar até o inimigo. É difícil, né? Como é que eu vou amar o inimigo se eu não consigo perdoar nem as ofensas? Porque o ofensor, na maioria das vezes, não é nosso inimigo, né? Então, essa questão do perdão, ele é algo interno, não é um pedido de desculpa. Não é isso, é algo interno. Porque se eu não perdoo alguém, eu estou julgando ele. Então eu já não estou indo no segundo ali, ó, porque eu não estou aceitando as imperfeições dele, eu estou julgando a pessoa. E ninguém poderia julgar o outro, ou não deveria, mas nós podemos julgar o ato. O ato, sim. Jesus, na mulher adúltera, não disse para ela, vá, eu também não te condenarei, mas não peques mais. Jesus disse, eu não te condenarei, mas não peques mais. Então ele julgou o ato, ele disse que o ato era errado. E sugeriu, aconselhou ela a não fazer mais aquilo. Então quando a gente perdoa alguém, a gente não está sendo conivente com o ato que a gente considera errado. Não está sendo conivente, a gente não está dizendo que aquilo é certo. Nós estamos nos libertando daquela pessoa energeticamente, porque senão nós vamos nos algemar a ela. E a gente está mandando energia negativa. Então é essa libertação, que esse é um processo interior, esse é um processo da alma, que faz mais bem para quem faz o perdão do que quem recebe. Porque o ato de eu ser perdoado por alguém que eu ofendi, isso é extremamente benéfico para que eu não fique recebendo carga de energia negativa. Mas aquele ato errado, eu vou ter que responder. Eu vou precisar resgatar dentro da lei da causa e efeito que a gente já estudou. Isso é independente de eu ser perdoado ou não, mas faz parte da caridade. E por que caridade? Nos diz a apostila aqui, ó, porquanto tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, careci de teto e me hospedasses, estive nu e me vestisses, achei-me doente e me viestes vestir, estive preso e me fostes ver. Aqui Jesus está falando que quando ele voltar, ele irá separar os bodes da ovelha, uns à esquerda, uns à direita, o joio do trigo. E apenas, então, esses que estarão à sua direita irão herdar o reino da terra. Irão fazer herdar esse novo reino. Ele disse que então quem vai herdar esse novo reino é esses aqui. Então por isso que o Espiritismo nos traz o lema, fora da caridade não há salvação. E o que seria salvação? Por que se salvar? Nós nascemos imperfeitos, nós nascemos condenados ao inferno? Não, o inferno não existe. Existem dimensões espirituais bastante difíceis. A salvação, em um certo sentido, poderíamos trazer como a questão de passar de ano. Eu estou fazendo a aula, digamos que este ano letivo, ele seja a era que a gente está vivendo a Terra agora, né? E o final de ano é o juízo final. E só vai passar de ano aqueles que se salvarem para passar de ano. E para passar de ano,
O único jeito é praticando a caridade. Não tem outro jeito. Não precisa ser espírita. Não precisa vir na casa espírita. Não precisa estudar o ESD. É necessário praticar a caridade. Só que a gente tem que compreender o que é essa caridade. Porque se daí eu começar a fazer o que... Vamos lembrar de Coríntios, capítulo 13, versículo 3, de Paulo, né, carta aos Coríntios. O que ele vai dizer lá? Mesmo que se eu doar, vender todos os meus bens, doar aos pobres, mesmo que eu entregasse o meu corpo a ser queimado em nome de Jesus, se não houver caridade, não há salvação. E tem algumas traduções que ela diz, se não houver amor, não há salvação. Há diferença nisso? Não há diferença. Porque a caridade é o amor é a caridade. É a mesma essência. Então quer dizer que se eu vendesse tudo que eu tenho para doar aos pobres, e eu entregasse a minha vida em nome de Jesus, só que se eu estivesse fazendo isso, pensando em me salvar, em passar de ano, não vai adiantar, porque daí não é caridade. A caridade, o que ela é? É um princípio absoluto que não há sequer nenhum requisito de expectativa de retorno. Ela é simplesmente o ato de doar, não de receber. Não tem o ir e voltar. Não tem isso. É só de ir. É esse ato de eu fazer por ver aquele ato que eu fiz, ver a pessoa feliz. Ver ele bem. Não por uma questão de acreditar que eu necessito para me salvar. Ah, mas lá no começo eu não disse que se eu não consigo isso eu devo fazer de qualquer jeito? Sim, mas para chegar nesse ponto, para chegar um dia aqui, para a gente ir praticando e chegar nesse conceito, nessa condição. Porque a verdadeira caridade é isso. É essa aqui. E daí ainda diz assim, ó, que os que estarão à esquerda de Jesus, que não irão herdar o reino da terra, não é os que praticaram o mal. Não está dizendo assim, olha, são apenas aqueles que roubaram, que bateram, que mataram, né? Não é isso, que levaram a maledicência. Ele está dizendo assim, ó, em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Então o Espiritismo vai dizer assim, ó, que eu escutava quando era criança, dizia assim, me falavam que tinha o inferno, tinha o céu, e eu escutava assim, bom, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, então eu vou para o céu. Segundo o Espiritismo, não, desse modo, você não está muito bem. Porque não é necessário não fazer o mal apenas, é necessário praticar o bem. Nós já tivemos numa outra apostila essa frase que diz assim, numa outra aula, não serás cobrado apenas pelo mal que fizestes, mas por todo mal que provier do bem que deixastes de fazer. Vamos dar um exemplo disso. Pensa nesses dias de frio, de repente você passa por um mendigo deitado ali no ponto de ônibus e você tem aquela leve ideia, pô, o cara tá ali tremendo no frio, né? Aquela leve ideia de dizer, pô, vou em casa pegar um cobertor e vou vir tampar esse infeliz. Mas daí você chega em casa, tá frio, daí vem aquela, pá, mas o cara também deve estar lá tomou cachaça, tá lá caído, vou deixar. E aí esse cidadão vem a desencarnar pela questão do frio naquela noite. Se eu fiz isso, que eu deixei de fazer isso, eu teria um karma com a morte dele. Mas foi eu que levei ele lá, o compromisso... Não. Só que eu deixei de praticar um bem. Eu poderia ter evitado o mal e eu não dei atenção. Então, a gente também será cobrado. Nossa, mas daí é difícil, né? Mas é a realidade. Estamos aqui já quase no final do segundo ano, né? De uma apostila de ESD, da segunda apostila. Então, a gente não pode mais tampar o sol com a peneira, né? Eu sei que aqui está também aberta essa aula ao público, né? Então, talvez pegue isso aqui caindo de paraquedas, pode parecer estranho, né? Mas para os alunos que acompanham,
ou para aquele que tem interesse, ela é ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Ela tem 3 apostilas, essa é a segunda e já está no final, estamos 6 aulas, né? Então a gente passou dentro de muitos conceitos já, né? Então esse é um deles, né? A qual nos trazem aprendizados e formas para podermos viver de uma forma melhor em comunidade enquanto espíritos que somos. Mas vamos continuar aqui com a ideia da apostila, né? De igual modo, a nudez, a doença, a prisão exprimem também os estados de penúria moral. Porque ali vai falar assim, estive preso e me visitasse, e o outro não visitou. Não está falando apenas da prisão física, lá de uma cadeia, né? Hoje é até complicado, né? Vamos dizer, vamos visitar alguém no presídio que a gente não conhece, fazer uma visita pública, é bastante complicado, de acordo com as questões legais, né? Eu mesmo nunca tive num presídio, mas estive algumas vezes aí no último tempo, né? Antes de começar o Covid, no CASEP, com os adolescentes, aí num projeto espírita da Quinta Uri. E foi uma experiência maravilhosa, né? É estar com aqueles jovens, não com delinquentes, estarem lá com jovens, com espíritos que necessitam de amor e de carinho. Então, é algo assim diferente, sabe? A gente poder ir até um ambiente e sentir essas energias, né? Mas ela não fala apenas desse lugar físico. Aqui vai falar de prisões da alma, prisões do ser, do espírito. O que é uma prisão da alma? A depressão é uma prisão da alma. Os transtornos de ansiedade são prisões da alma, porque a gente está preso àquilo. E muitas vezes se precisa de alguém que vá até lá, mas esse alguém não é apenas ir até lá e ser bonzinho e falar tudo que a pessoa quer ouvir. Às vezes, para tirar a pessoa da prisão, ela precisa de algumas verdades, mas a palavra precisa ser expressa com amor, com paixão, mas muitas vezes realidade. Nem sempre é necessário apenas passar a mão na cabeça. Outras vezes é necessário apenas abraçar e chorar junto. Algumas vezes acontece isso. Não tem o que se dizer. Às vezes é um abraço. É chorar junto com o companheiro. É, vamos dizer, assimilar aquela dor e deixar que ela flua em nós. Porque a gente está fazendo um choque anímico, tirando um pouco da dor do irmão. Então essas prisões, quando eu tive fome, quando fala da fome, não é fome apenas de alimento. É a fome do pão espiritual. Cada um de vocês aqui, que está assistindo a aula do ESD, que está participando dessa aula aí com disciplina já, há quase 2 anos, está ganhando pão espiritual. O que cada um vai fazer com isso? Vão guardar apenas para vocês? Vão guardar em casa no ladinho? Vão usar? Ou vão repartir esse pão? Mais será cobrado a quem mais foi dado. Tenho certeza que muitos que estão em estados, às vezes, melancólicos, com problemas, se eu começasse a buscar, a repartir esse pão espiritual, talvez os seus próprios problemas vagarosamente poderiam ir se dissipando. Talvez leve tempo, mas com certeza eles iriam se dissipando. Então o lema Fora da Caridade Nossa Salvação, aqui na página 196, é o lema onde o Espiritismo chegou ao tríplice aspecto da doutrina espírita. Porque ele iniciou enquanto ciência, ciência que estuda e se ocupa do mundo dos espíritos e dos espíritos, dentro de um estudo filosófico e metafísico para poder absorver tanto conteúdo e dentro do contexto e conceito da doutrina, dos efeitos que não são maravilhosos, são efeitos explicáveis pela ciência espírita e absorvido então dentro da busca do conhecimento pela filosofia, ela chega a uma consequência, e essa consequência é religiosa.
E ela nos traz, então, com o lançamento do terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado por Allan Kardec, com o lema, fora da caridade não há salvação. Ele é lançado junto com o Evangelho. E dentro desse ponto é onde o Espiritismo jamais vai poder deixar o seu aspecto religiosidade, religião. Se ele caminhar pelo senso comum da palavra religião, ele vai cair em um abismo, porque ele precisa estar amparado também na ciência e também na filosofia. Só que aos três juntos, é como um triciclo. Para ele andar certo, precisa as três rodas, senão ele vai ficar andando em volta, né? Ou nem vai andar. Então o Espiritismo é isso. Ele precisa esses três promovedores do conhecimento da humanidade. E não separados. Isso é ciência, isso é filosofia, isso é religião. Ele tem que estar sempre sendo visto com um prisma desse tríplice aspecto. Se eu começar a separar muito, eu já começo a não entender o que Kardec nos sugeriu. Então ele sempre vai ter que ser entendido nesses três pilares. Ciência, filosofia com consequências religiosas. Que aí é onde nós poderemos nos reconectar, nos religar com o divino, né? E com o nosso próximo. E temos aqui mais uma frase que eu quero destacar. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. A caridade. Então a gente levar como um lema, levar como uma regra. A gente não vai ter errada. A gente vai acertar. A gente vai acertar. Eu disse, se a gente soubesse fazer isso bem, não precisava nem fazer o ERD. Mas assim, né, faz tantos anos que Jesus já disse, que Paulo falou, e a gente não sabe. Então a gente precisa viver em sociedade, em compartilhar em sociedade, para poder nos ajudar a chegar lá juntos. Porque senão a gente não dá conta, né? Sozinho é bastante difícil. E mais pessoas, um grupo, ele vai poder fazer muito mais caridade do que nós individuais. Mas assim, não deixem para fazer a caridade apenas em grupo, tá? Como Deus age na nossa vida? Através dos nossos anjos de guarda e das pessoas que nos circulam, na maioria das vezes. Então, que Deus possa nos utilizar individualmente também, não apenas coletivamente em grupo. Mas é muito bom estar em um grupo coletivo e esse grupo coletivo poder praticar caridades maior do que apenas individuais. Isso é maravilhoso. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Então a caridade ela não vai evitar apenas que a gente pratique o mal, mas ela vai nos ajudar a praticar o bem. Verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são um só, e é a mesma coisa. Ó, verdadeiro espírita e verdadeiro cristão é a mesma coisa. Porque não teria... Nós até poderíamos ter pessoas que são cristãs e não são espíritas. Mas não teria como ter um espírita que não fosse cristão. Não tem como. Não tem jeito. Ah, eu sou espírita, mas eu não acredito em Jesus. Então, infelizmente não é. Mas a caridade, o amor à frente disso é que faria a salvação. Então, se você pegasse um ateu que fosse verdadeiramente caridoso, tá ótimo. Né? Não, ele já estaria muito melhor do que diz Divaldo, do que um religioso hipócrita. E aqui para a gente finalizar, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros fizessem por nós. Então, quando a gente falou também em perdão, a primeira pessoa que a gente precisa perdoar é mais próxima. Quem é mais próxima? É eu mesmo, né? Então a gente precisa nos perdoar também, né? Porque muitas vezes ficamos num estado de culpa, que é muito prejudicial também ao espírito, né? Então, o perdão enquanto caridade, extremamente necessário, ele precisa também ser praticado para nós mesmos. Porque de a pouco eu começo a estudar alguma coisa e eu me percebo que eu errei, que eu fali, sabe? E daí eu acabo
me maltratando. Eu acabo entrando uma vez até numa depressão. Então não, vamos aprender apenas como erro, como equívoco, e que a gente possa seguir esse nosso caminho novamente para frente, entendendo que aquilo foi errado e buscando não fazer mais, simplesmente. Porque se fôssemos perfeitos, a gente não precisaria mais estar reencarnado na Terra, né? A não ser que aí na nossa plateia tenha algum anjo que está aí disfarçado, né? Porque dos trabalhadores da casa não tem. Somos geralmente os maiores devedores, né? E estamos aproveitando essa oportunidade para resgatar um pouquinho das nossas pequenas lambanças, das nossas existências, né? Então, legal, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, né? E já vamos aí para o nosso estudo online agora, o nosso bate-papo, e buscando aí o que cada um fez de caridade nessa semana, não o que fez, né? Mas o que sentiu ao praticar a caridade, que era a nossa tarefinha, né? Então, já se vemos aí na nossa outra sala. Boa noite a todos.